Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Meus queridos irmãos e amigos, hoje à tarde, no culto que antecedeu este que nós estamos participando, e agora à noite, nós tivemos a alegria de ver 23 irmãos sendo batizados. Através do batismo, eles estão declarando que desejam fazer parte desta comunidade, serem membros de nossa igreja. Mas o batismo não significa apenas o desejo de uma pessoa ingressar em nossa comunidade de fé. Este vínculo entre a igreja, o ingresso na igreja e o batismo, nós temos lá na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, quando as pessoas eram batizadas e passavam então a congregar-se na igreja, na primeira igreja de Jesus Cristo, lá na cidade de Jerusalém. Mas mesmo naquela ocasião, o batismo sinalizava, como sinaliza hoje, algo extremamente importante. Cada um desses irmãos que vocês viram aqui, sendo batizados agora há pouco, está dizendo o seguinte: eu quero seguir a Jesus de verdade. Eu sou um cristão e eu quero seguir a Jesus. E a pergunta que eu faço para todos aqui, inclusive para quem nos acompanha pela internet, é: você quer mesmo seguir a Jesus? Quer mesmo ser um cristão de verdade? Na verdade, no nosso país, grande parte das pessoas se considera cristã. Por quê? Eu nasci numa família cristã, quando eu era pequenininho, meu pai me levou lá na igreja, eu fui batizado, então eu deixei de ser pagão, eu sou um cristão, nosso país é um país cristão, é o que se diz por aí. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para todos vocês. Há uma grande diferença entre uma pessoa ser cristão, porque foi batizado numa igreja quando era pequeno, qualquer que seja esta igreja, ou até mesmo ser apresentado aqui num culto, como nós fazemos com os bebês, e ser verdadeiramente um seguidor de Jesus. Um cristão verdadeiro é aquele que conscientemente, em um determinado momento da sua vida, decidiu: eu quero seguir a Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele tinha ao seu redor muitas pessoas. Ele tinha pessoas que o procuravam porque queriam uma cura. Sabiam que ele tinha poder para curar, então ia até Jesus. Outros estavam ali porque gostavam de ouvir as suas histórias. Ele é um excelente pregador, um excelente contador de histórias, com sinais surpreendentes, com muito humor, com toda uma didática que encantava as pessoas. Então Jesus tinha ao seu redor pessoas que estavam ali ouvindo as suas histórias e, quem sabe, repassando essas histórias para frente. Haviam pessoas que estavam ali, mas no fundo tinha uma grande inveja de Jesus. Estavam ali para poder pegá-lo numa pergunta, uma pergunta capciosa. Eram especialmente os líderes religiosos que se sentiam ameaçados com a maneira como ele falava às multidões. Além disso, havia ao redor de Jesus soldados. Sim, em muitos lugares, especialmente quando havia uma multidão, os soldados romanos estavam ali para manter a ordem, porque de repente eles não sabiam o que podia acontecer e havia sempre uma ameaça de que alguém se levantasse sendo um líder popular. Mas além dessas pessoas que circulavam em torno de Jesus, havia também nas multidões algumas pessoas que desejavam seguir Jesus de verdade. E alguns chegaram até diante de Jesus e disseram: Jesus, nós queremos te seguir, o que é que nós devemos fazer? E Jesus então foi falando sobre essas pessoas, sobre que atitudes eles deveriam tomar para serem seguidores de Jesus de verdade. Havia outras pessoas também, logo no começo do ministério de Jesus, que ele, caminhando ali, ele resolveu convidá-las para que eles pudessem segui-lo bem de perto. E alguns deles aceitaram esse convite de Jesus. Se você vivesse no tempo de Jesus, se você tivesse a oportunidade de conhecer aquele Jesus de Nazaré, como é que você acha que seria a sua situação? Você faria parte da grande multidão de admiradores? Ou você de fato seria um seguidor de Jesus? Quero pensar então com vocês em 4 características de um verdadeiro seguidor de Jesus, para que você possa comparar a sua vida, sua postura e ver: será que de fato eu sou um seguidor de Jesus?
Ou sou apenas um cristão, mas ainda não sou um cristão autêntico? Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos ver algumas características, dentre outras, que são muito marcantes, comuns àquelas pessoas que decidiram seguir a Jesus de verdade. E eu quero desafiar você a seguir Jesus de verdade. Algumas pessoas que caminharam bem perto de Jesus, na verdade, foram ao longo do tempo descobrindo o que era realmente necessário para segui-lo de verdade. E eles descobriram que seguir a Jesus era mais do que simplesmente acompanhar os seus passos de uma cidade para outra e ver os seus milagres, ou ouvir os seus ensinamentos. O primeiro aspecto que eu quero destacar é exatamente esse. Quem segue a Jesus vai descobrindo quem ele realmente é. Quem é este homem? Essa foi uma pergunta que as pessoas que tinham contato com Jesus fizeram muitas vezes. Logo no começo do ministério, quando Jesus acalmou a tempestade, qual foi a reação dos discípulos, das pessoas que estavam ali? Quem é esse homem que até o mar e o vento obedecem? Mesmo João Batista, que sabia que Jesus era o Cristo, como ele estava lá na cadeia, ele não imaginava que isso pudesse lhe acontecer, ele imaginava que Jesus iria fazer de repente uma revolução, ele diz, anda lá, vê se aquele homem mesmo que eu batizei, se ele é mesmo o Cristo, o que está acontecendo com ele? Então os mensageiros de João Batista foram até Jesus para identificar quem era Jesus verdadeiramente. São muitas as situações na Bíblia em que nós percebemos que a pessoa de Jesus causa um conflito, causa uma polêmica. Quem é esse homem? Se você quiser, confira na sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 9. Nós temos aqui alguns versículos que eu quero contando essa história para você e relembrando exatamente esse aspecto na vida de Jesus. Jesus cura um cego de nascença. E os inimigos de Jesus começam a questionar sobre esse milagre. Primeiro, querendo saber se esse milagre de fato tinha acontecido. E aí nós vemos então um questionamento sobre Jesus, porque Jesus tinha realizado esse milagre num dia de sábado. E no versículo 16, então os fariseus diziam, esse homem, referindo-se a Jesus, João 9,16, não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. E outros diziam, mas como é que pode ser um homem pecador fazer sinais? Então uns achavam que ele era de Deus, outros achavam que ele não era de Deus. E aí eles perguntam então para o cego, quem você acha que ele é? Ele diz, esse homem é um profeta. E aí eles ficam naquela conturbação para lá, para cá, não é profeta, não pode ser, etc. E aí eles perguntam, mas ele realmente curou você? Eles já tinham feito essa pergunta antes. E o cego vai perdendo a paciência e diz, olha, eu já disse para vocês, esse homem me curou. E lá no versículo de número 24, eles mais uma vez pressionam esse homem, ele diz, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador, ou seja, diga a verdade. E aí aquele cego diz, olha, se ele é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, ele me curou. E aí ele pergunta de novo, mas como é que foi isso? E aí ele joga de ironia, né? Vocês querem se tornar discípulos dele? Versículo 27. Vocês querem também seguir a Jesus? Nós não somos discípulos dele, de jeito nenhum, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Moisés, nós sabemos, recebeu de Deus a lei e ensinou essa lei que nós praticamos, mas esse homem aí, Jesus, nós nem sabemos de onde ele veio. Estou mencionando tudo isso aqui para dizer uma coisa muito simples. A pessoa de Jesus gerava polêmica, as pessoas não conseguiam entender claramente de imediato quem era Jesus. Mas os discípulos que caminharam com Jesus, eles tiveram o privilégio de conhecê-lo mais de perto. Você é mesmo um cristão? Você é mesmo um seguidor de Jesus? Se você é um seguidor de Jesus, você precisa saber quem é Jesus de verdade. Quando eu era pequeno, a minha mãe me dizia, como certamente a sua mãe também dizia para você, Marcos, não vá atrás de quem você não conhece. Se você não conhece uma pessoa, não aceite com ele lá na padaria para ele te dar um sorvete, uma bala, alguma coisa assim. Sua mãe não falava isso para você? Cuidado com o desconhecido. Tem muita gente que trata Jesus dessa maneira, como se fosse, conhece assim de passagem, como se fosse um desconhecido. Não conhece a Jesus de verdade.
E essa polêmica em torno de quem era Jesus era algo muito presente na sua vida o tempo todo. Tanto assim que lá em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 a 16, nós temos uma outra passagem muito interessante na vida de Jesus que tem a ver com a sua identidade. Ele chega lá no norte da Palestina, na região de Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os seus discípulos, ele faz uma pesquisa de opinião. Quem as pessoas por aí dizem que eu sou? E aí os discípulos disseram, Jesus. Uns dizem que o Senhor é João Batista, uma reencarnação de João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Ou seja, não havia um consenso sobre quem era realmente Jesus. E aí ele pergunta para os discípulos que caminhavam com ele no dia a dia, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o Pedrão chega e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como é que Pedro chegou a essa conclusão? Houve uma inspiração de Deus na sua vida, sim, mas ele foi observando ao longo do tempo como Jesus andava, como ele se portava, o que ele fazia. Ele reconheceu que não estava diante de uma pessoa comum. Pedro reconheceu, os discípulos reconheceram que estavam diante do próprio Deus em forma humana. E esta percepção é fundamental para quem de fato deseja seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus, gente, não é como seguir uma outra pessoa qualquer. Um aluno de filosofia pode se encantar com as ideias de Aristóteles, de Platão ou de outros grandes pensadores e dizer, eu sigo esta filosofia, eu sou discípulo de fulano. Um aluno de psicologia pode dizer, eu sou discípulo de Freud, de Lacan, de Jung e tantos outros grandes nomes nesta área. Na universidade, muitas vezes os alunos dizem, eu vou seguir aqui a linha deste mestre, porque ele é muito inteligente, e então o que ele disser para mim é verdade, eu sou discípulo de fulano. Mas quando nós escolhemos seguir a Jesus, não está em jogo simplesmente seguir um conjunto de ideias de uma pessoa, é muito mais do que adotar uma filosofia de vida. Cada pessoa que decide seguir a Jesus deve olhar para aquele Galileu que viveu há 2000 anos atrás e saber por que ele morreu na cruz, reconhecer que ele morreu pelos nossos pecados, reconhecer que ele ressuscitou dentre os mortos, reconhecer que ele está vivo hoje, e olhar para Jesus e vê-lo como Cristo, o enviado por Deus, como disse Pedro. Olhar para Jesus com admiração e dizer, Jesus é realmente incomparável, não existe nenhum outro ser humano na face da terra como Jesus, ele é absolutamente singular, e por isso eu vou segui-lo. Quem segue a Jesus de verdade reconhece que ele é Filho de Deus, e que não existe na face da terra, nem existirá nenhuma outra pessoa que possa se equiparar a ele. Uma outra verdade importante, para quem é um seguidor de Jesus, de verdade, para quem decide seguir a Jesus, é ter a consciência de que, seguindo a Jesus, você vai ter que trilhar caminhos novos e desconhecidos. Seguir a Jesus implica em trilhar caminhos novos e desconhecidos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 18 a 22, nós temos aquele conhecido texto em que Jesus está caminhando no mar da Galileia, à beira do mar da Galileia, e Jesus viu 2 discípulos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam jogando as redes no mar, eram pescadores, e Jesus então chega para eles e diz o seguinte, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E aí então, Jesus também os chamou. Nós lemos aí no texto que eles imediatamente deixaram seu pai e o barco e o seguiram. Quando nós lemos esse texto, parece tudo muito fácil, mas não foi muito fácil não, meus irmãos. Aqueles homens literalmente deixaram tudo para trás, deixaram família, deixaram a sua profissão e começaram a seguir uma pessoa que, num certo sentido, era ainda um tanto desconhecida. Jesus estava começando o seu ministério, mas de alguma maneira o Espírito Santo tocou nos seus corações e disse, sigam esse homem, e eles corajosamente o fizeram. E eu fico pensando, por que eles fizeram isso? Jesus não prometeu para eles nada de interessante sob o ponto de vista humano.
Jesus não prometeu para eles riqueza, Jesus não prometeu fama, Jesus não prometeu para eles que eles ficariam curados de qualquer doença ao longo da sua vida, não. Eu fico pensando, há 500 anos atrás, lá na Europa, quando começou aquele burburinho das grandes navegações, alguns homens dizendo que tinham descoberto terras aqui do outro lado do oceano, e aí então eles chamam voluntários, chamam pessoas para aquelas embarcações e dizem, olha, vamos lá para aquela terra lá onde tem florestas, tem riquezas, tem ouro, tem diamante, deixa tudo para trás e vamos. E vieram então muitos navios da Espanha, de Portugal, de outros lugares, para colonizar o novo mundo. Por que esses homens vieram para cá? Porque eles tinham um sonho, eles queriam ganhar muito dinheiro, eles queriam ganhar fama, e por isso eles se aventuraram por mares nunca dantes navegados. Não foi o caso de Jesus aqui. Porque Jesus os chamou para uma aventura, mas eles não sabiam exatamente o que lhes esperava. E nós precisamos ter essa consciência. Vocês que foram batizados nesta noite têm que ter essa consciência. Vocês não sabem, ninguém sabe por onde Deus vai conduzir a vida de vocês por causa dessa decisão de terem decidido seguir a Jesus Cristo. Porque quando efetivamente seguimos a Jesus Cristo como nosso mestre, como nosso Senhor, Ele pode fazer grandes reviravoltas na nossa vida. Ele não dá um mapa mostrando com detalhes todos os caminhos que nós vamos percorrer. Ele não apresenta um cronograma minucioso indicando com precisão a hora e o local em que estaremos e o que faremos em cada etapa do nosso percurso quando nós vamos caminhando com Ele. A caminhada com Jesus acontece dia a dia. Às vezes há grandes mudanças, mesmo que a gente não se mude fisicamente, que a gente não vá para um lugar distante. Antigamente o programa de final de semana era festa, era balada, era praia, era cinema. Agora você está num outro lugar, num outro contexto. E tem gente que estranha, caramba, como é que você vai para a igreja de manhã e de noite? Que coisa é essa? Que fanatismo é esse? A pessoa não entende que o seu compromisso com Jesus não é o pastor que obrigou, não é a igreja que obrigou. O seu compromisso de Jesus o impulsiona a seguir em outros caminhos, a tomar outras decisões, a ter novas escolhas, a seguir por caminhos que ele nunca imaginava. No culto das 5:30, quando estava subindo para fazer o batismo, um dos candidatos a batismo estava falando, eu nunca imaginava que um dia eu estaria aqui subindo essa escada para me batizar. Há 3, 4, 5 meses atrás eu não podia imaginar isso. E a outra pessoa também disse, eu também não imaginava uma situação como essa, de estar aqui num momento como esse. Quando nós seguimos a Jesus, nós estamos entrando numa aventura. E nós não sabemos o que vai acontecer. Ou vocês acham que Pedro sabia o que ele ia passar por ter aceito o convite de Jesus? De forma alguma. Quando Pedro aceitou aquele convite de Jesus para deixar as suas redes e segui-lo, ele nunca podia imaginar que menos de 4 anos depois ele estaria lá em Jerusalém, na frente de líderes religiosos, e mesmo sendo um homem tão rude, ele diria, eu estou aqui falando de Jesus, pregando de Jesus que morreu na cruz, que é o nosso Salvador, que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e os líderes religiosos diziam, calha a boca. Ele disse, não, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Onde surgiu tanta coragem? Ele nunca podia imaginar isso para a sua vida, eu tenho certeza. Ele nunca podia imaginar que alguns meses depois ele estaria no fundo de uma prisão, e naquele momento em que ele estava lá na prisão, de repente o anjo ia chegar e dizer, Pedro, levanta, sai, eu estou abrindo todas as portas e tirando você dessa masmorra, porque ele estava ali porque pregava o evangelho de Jesus. Um seguidor de Jesus não sabe para onde ele vai ao longo da sua vida aqui na terra. Onde Deus vai conduzir a sua vida, nenhum de nós sabe. Mas isso é maravilhoso, porque caminhar com Jesus é uma aventura. Ele nos leva por caminhos inusitados. Eu posso falar da minha própria experiência. Quando eu era criança, eu estava na igreja, eu conhecia Jesus desde cedo. Desde cedo senti um chamado de Deus para ser um pastor. Então, quando chegou na época que eu podia ir para o seminário, eu fui para o seminário, até aí um curso realmente, vamos dizer, previsível. E eu pretendia continuar lá no Rio de Janeiro, fazendo outros cursos, estudando, me preparando melhor, e quem sabe, começando logo o ministério em uma igreja. Mas quando eu estava no último semestre do meu curso de teologia, Deus abriu uma possibilidade, e Deus fez uma convocação. Ele disse claramente para mim, Marcos, eu quero que você saia aqui do Rio de Janeiro, você deixe a sua família, você deixe seus amigos, tudo que lhe é familiar, e vá lá para o sertão da Paraíba, cidadezinha chamada Itaporanga.
Meus irmãos, naquela época, para mim, Itaporanga, Paraíba, era mais ou menos o fim do mundo. Até porque a gente não viajava de avião com a facilidade que a gente viaja hoje. Teria que enfrentar uma viagem de ônibus, assim, de mais de 50 horas, num lugar, para mim, assim, enorme. É como se eu estivesse indo para a África. Hoje não, hoje a gente se locomove com tanta facilidade, não é? Mas eu disse sim àquele chamado de Deus. Quando é que eu podia imaginar que nas minhas férias, ou em alguns momentos, eu ia encontrar com uma jovem aqui em Fortaleza, né? Íamos namorar, ia ficar noivo dessa moça, e depois, porque ela tinha um chamado semelhante ao meu, estava aqui em Camocim, também atendendo o chamado do Senhor, que Deus ia colocar as nossas vidas ligadas um ao outro. E depois íamos morar em São Paulo, nunca pensei em morar em São Paulo. Depois eu ia poder voltar para a minha terra por mais um tempo, e depois Deus ia me chamar de novo aqui para o Nordeste, onde estou aqui há quase 20 anos. De fato, nós não sabemos para onde Deus vai guiar a nossa vida quando a gente diz sim para o Senhor. E há histórias de vida muito mais radicais. Eu me lembro, por exemplo, de um jovem aqui da nossa igreja que estava fazendo universidade com um futuro promissor, ele sente um chamado de Deus, não para tudo. Vai lá para a África, vai morar lá no meio de um povo que é quase uma tribo indígena. E ele vai, é impactado, volta, passa mais um tempo aqui no Brasil, aqui conosco, faz uma universidade, casa-se com uma jovem da nossa igreja e agora está aí se preparando para voltar de novo, sabe-se lá para onde, algum lugar do mundo onde há cristãos que são perseguidos. Quando é que a gente, olhando para aquele rapazinho, aquele igreja, o Diogo, podia imaginar que Deus ia conduzir a vida dele nessa direção? Você percebe? Quando a gente aceita Jesus, não é simplesmente uma coisa de fim de semana, não é uma coisa de religião, não é uma coisa de você simplesmente colocar algo mais na sua vida, não. Deus pode levar a sua vida por lugares que você nunca imagina. Talvez alguém fique assustado, pastor, eu não quero ir para longe, eu não quero ir para a África, eu não quero ir para o Oriente Médio. Não estou dizendo que Deus vai fazer isso com todo mundo, só estou dando aqui alguns exemplos, mas de alguma maneira, a sua rotina, a sua agenda, os seus programas, os seus relacionamentos vão ser impactados pelo fato de você seguir a Jesus. Todos que estão aqui que seguem a Jesus sabem disso. Onde você estaria se Jesus não fosse o seu Salvador e Senhor? Não dá nem para a gente imaginar, não é verdade? O que eu quero dizer então, que esta decisão de ser um cristão é muito, mas muito mais do que simplesmente mudar de igreja, como algumas pessoas pensam. Ou ter um compromisso tênue, colocando Jesus lá num cantinho da sua vida. Não, é uma decisão que mexe em todas as áreas da vida da gente. E além disso, além de tudo isso, Jesus concede aos seus seguidores uma missão. Eu costumo dizer que um cristão verdadeiro, ele não tem crise de identidade sobre o que ele tem que fazer nesse mundo. Porque tem coisas que são muito claras na Bíblia, que é nossa responsabilidade. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, não apenas lá, mas também nos outros evangelhos, mas lá no final do Evangelho de Mateus, os últimos versículos, Mateus capítulo 28, nós lemos assim: os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara, e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Havia ali outras pessoas que ficaram olhando para Jesus e não podiam dizer, ele mesmo. Não só os 11 estavam ali, havia outras pessoas, segundo outros textos bíblicos. Então Jesus aproximou-se deles e disse, é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por que nós batizamos aqui pessoas nesta noite? Isso não foi a igreja que inventou, que a igreja criou, não, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje cumprindo a ordenança de Jesus. Quem crê em Jesus, quem quer seguir a Jesus, quem quer ser discípulo de Jesus, deve se batizar para mostrar publicamente, através deste ato, sua fé em Jesus. Por isso nós perguntamos para cada um deles, para que eles confirmassem, você crê no Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor? E você viu a resposta de cada um deles, sim. Agora, não apenas devemos professar a nossa fé individualmente. Se nós temos algo tão precioso, algo tão maravilhoso, Jesus diz para cada um de nós, e não só para pastores e líderes, não. Jesus diz para cada um de vocês, para cada um dos irmãos, para cada seguidor dele, você deve partilhar esta mensagem com outras pessoas. Você deve convidar outras pessoas para que eles também me sigam. Pode ser que uma pessoa que se batizou hoje
De repente começou a falar de Deus e de Jesus para você, e você não entende isso muito bem. Não, eu já tenho Jesus, eu já tenho Cristo, por que você está falando disso para mim? Pode parecer que ele está sendo um pouco chato, mas deixa eu dizer uma coisa, ele está simplesmente fazendo aquilo que Jesus disse que nós devemos fazer, partilhar a nossa fé, falar dele, convidar outros para que possam também seguir a Jesus. Por outro lado, você que se considera um cristão, você que pensa estar seguindo a Jesus, responda com sinceridade a essas perguntas. Você se sente no dever de levar outras pessoas também a seguirem a Jesus? Você ora para que seus amigos também sigam a Jesus? Você entende que compartilhar a sua fé faz parte de sua missão de vida? Se você responde não a essas perguntas, muito provavelmente você ainda não é um cristão dentro daquilo que a Bíblia apresenta como sendo ser um cristão, porque você ainda não está seguindo esta ordem de Jesus. Você é um simpatizante da causa de Jesus. Você pode admirá-lo, você pode até procurar cumprir alguns dos seus ensinamentos, adotando até certo ponto a sua filosofia de vida, mas discípulo mesmo que procura seguir a Jesus, você ainda não chegou lá. Em último lugar, quem segue a Jesus sabe qual é o destino final desta sua jornada com ele. Vocês devem se lembrar que eu falei agora há pouco, quando nós decidimos seguir a Jesus, nós não sabemos que caminhos nós vamos percorrer. Nós não sabemos o que encontraremos ao longo da jornada. Mas ao mesmo tempo, nós não caminhamos sem rumo. Nós não estamos caminhando sem destino. Não. Nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse para um jovem amigo pastor, lá em 1 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem tenho crido, eu creio em Jesus, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. O que Paulo está dizendo aqui? Um dia Jesus vai voltar, aquele dia está se falando sobre o dia da volta de Jesus. E esse tesouro que ele tem, esta salvação em Cristo Jesus, ele diz, eu tenho um tesouro, e esse tesouro eu vou desfrutar plenamente, e esse tesouro está guardado plenamente, eu creio nisso. Esse depoimento de Paulo, meus irmãos, ele é um depoimento que aparece muitas vezes no Novo Testamento. Ele disse, por exemplo, aos irmãos lá de Filipos, em Filipenses 3,20, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aqui na terra nós somos peregrinos. Então, ainda que a gente não saiba muito bem para onde a gente vai, por que caminhos Deus vai nos conduzir aqui, nós temos a certeza do nosso destino final, nós temos a certeza que o céu nos espera, não pelos nossos merecimentos, mas pelos méritos de Jesus. Daqui até lá, muito a fazer. Temos que trabalhar por um mundo melhor, temos que cumprir os nossos deveres, temos que procurar ser bons cidadãos, bons pais de família, temos que ajudar o mundo a não ser um lugar tão terrível como tantas vezes é. Daqui até lá, nós vamos ter alegrias e vitórias sim na nossa caminhada, mas vamos ter também frustrações, lutas e dificuldades e tentações, mas nós temos uma esperança firme. Então, seguir a Jesus é maravilhoso, porque ainda que você passe por situações difíceis, problemas, situações incompreensíveis, mas você sabe para onde você está indo. Você tem uma convicção do seu destino final. Um seguidor de Jesus tem esta certeza no seu coração. E o nosso destino é maravilhoso, porque o nosso destino é um lugar de paz, de plena presença de Deus. Um lugar onde não há lágrima, um lugar onde não há choro, um lugar onde não há nenhum sofrimento. Eu poderia apresentar muitos outros desafios e evidências de uma pessoa que está realmente seguindo a Jesus. Jesus mesmo falou sobre esse tema muitas vezes. Mas eu quero, para finalizar esta reflexão, que você pense comigo e que você responda 4 perguntas que resumem bem aquilo que eu quero transmitir a você nesta noite. Você pode dizer que Jesus é de fato o Filho de Deus e é o seu Salvador pessoal. Você olha para a cruz de Jesus e reconhece que ali ele pagou o preço do seu pecado. Você pode dizer com convicção de que você tem seguido a Jesus, não importa para onde ele o levar, que você tem consciência que seguir a Jesus vai levá-lo para qualquer lugar, para seguir qualquer situação da sua vida difícil.
Você tem experimentado esse chamado de Jesus para convidar outras pessoas para segui-lo também? E finalmente, você tem certeza do seu destino final seguindo a Jesus? Se você não sabe responder ou não pode responder afirmativamente todas essas questões, hoje você pode dar uma outra resposta. Hoje você pode dizer: a partir de hoje eu quero seguir a Jesus. A partir de hoje eu quero ser um cristão de verdade. Eu não vou ser só um simpatizante, eu não vou ser só uma pessoa religiosa, eu não vou ser só uma pessoa que tem uma admiração por Jesus, mas a partir de hoje eu quero realmente seguir a Jesus, custe o que custar, porque eu reconheço que vale a pena, porque eu reconheço que ele morreu na cruz para que eu pudesse segui-lo. Comece hoje um caminho novo. Decida seguir a Jesus de verdade. Creia nele de todo o seu coração e assuma um compromisso com ele. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. E eu quero que você nesta hora pare e pense sobre como está o seu relacionamento com Jesus. Você está no grupo daqueles que já tomaram uma decisão por Cristo e estão procurando segui-lo de verdade? Ou você ainda está olhando para Jesus, mas este olhar ainda não causou uma mudança de verdade na sua vida? Hoje eu quero lhe dar a oportunidade para que esta realidade mude. Quero dar a oportunidade de comprometer-se em seguir aquele que deu a sua vida por você. Aquele que morreu na cruz para salvá-lo, para te dar uma nova vida. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está vivo. E porque está vivo, você pode segui-lo pela fé. E se você deseja nesta noite se tornar um seguidor de Jesus de verdade e receber todas as bênçãos que existem para aqueles que seguem a Jesus, inclusive a certeza de uma vida eterna com Deus no céu por toda a eternidade, quero convidá-lo a orar comigo agora. Aí onde você está, repita comigo essas palavras, nas quais você vai estar aceitando Jesus como seu Salvador e dando o primeiro passo nesta caminhada de fé, nesta caminhada de seguir a Jesus de verdade. Ore comigo dizendo: Pai do céu, eu reconheço que sou um pecador e eu reconheço que preciso seguir a Jesus para mudar o rumo da minha vida. Eu abro mão de dirigir a minha própria vida e quero ser um seguidor de Jesus a partir de hoje. Eu creio que Jesus me levará até o céu. E não importa por onde eu tiver que passar, eu quero segui-lo. Em nome de Jesus. Amém.